Muito bem, pessoal, seja bem-vindo então a mais uma aula onde nós vamos estar falando sobre essa temática. O cérebro não foi projetado para o sucesso. Por quê? O cérebro humano nunca evoluiu para produzir sucesso empresarial. Ele evoluiu para manter você vivo. Então, pegue o seu papel e sua caneta. Eu sei que a temática chama atenção, te gera confronto, mas você precisa entender exatamente como colocar o cérebro a teu favor nas organizações. Ok? Vamos lá? Então, qual é o objetivo da aula aqui? Compreender a base neurobiológica das resistências humanas ao crescimento, identificar os mecanismos ancestrais que sabotam a alta performance e aprender estratégias para superar as limitações biológicas e liderar com consciência. Ok? Então, o paradoxo do cérebro humano. Sofisticação versus resistência. O órgão mais complexo do universo, mas que ainda evita o novo. Então, procrastinação e medo. Por que evitamos riscos, mesmo quando a lógica diz para avançar? A resposta na evolução. O cérebro prioriza a segurança sobre o sucesso. Então, observe essa foto em que você está analisando agora, e agora a gente vai entender alguns quesitos que a gente está colocando aqui. Então, diante de todas as pesquisas do Homo sapiens, né, um cérebro, um produto de evolução. Então, conforme as pesquisas, tudo mais de 3.000 anos de espécie em tudo, e os homens sapiens em ambientes hostis, né? Então tem toda uma evolução que tem aqui, aonde cientificamente é comprovado, inclusive pesquisas falando que o primeiro homem apareceu em Marrocos, enfim, toda uma história que tem científica em cima disso, né? Conforme também os encontros fósseis e todas as áreas que foram mapeado e procurado com escavação e tudo, né? Então, qual é a prioridade então do cérebro? Sobrevivência física imediata. O primeiro fator que o cérebro ele quer é te manter vivo. Então, você imagina que se ele quer te manter numa sobrevivência física imediata, ele não quer que você passe por situações adversas ou que foge do controle dele. Então, inexistências de empresas, metas ou internet no contexto ancestral. Isso já gera uma grande divergência. Nós somos uma geração, principalmente de quem é dos anos 80 em diante, eu sou de 84, onde nós pegamos uma geração que antes não tinha nem perto de tudo que nós temos hoje na ciência, e hoje todas essas atualizações, em cima de atualizações, assim como a internet foi disruptiva, nós temos situações que a internet foi disruptiva, mas nós temos hoje que a AI é disruptiva, entende? Hoje nós temos os agentes de AI, entende? Então são tantas coisas que vêm alterando e modificando e cada vez mais crescendo. Então, nós nunca imaginávamos que o ser humano poderia criar um carro sem motorista e trabalhar de Uber, né? E isso ser realmente algo muito importante que é realidade na Europa, né? Então, veio muitas mudanças, mas com isso o cérebro precisa se adaptar no meio disso tudo. E ele não se adapta de uma hora para outra. O cérebro moderno opera com software desenhado para a savana. Entende? O cérebro moderno opera com software desenhado para a savana. Olha que interessante isso, né? Então, a seleção natural e prioridades biológicas. Detecção de perigos. A prioridade absoluta na identificação de ameaças, através da amígdala. Então, a amígdala, uma em cada hemisfério do nosso cérebro, do tamanho de uma ervilha, tem isso. Nos colocar, por exemplo, em luta ou fuga. Então, o cérebro,
que pesa aproximadamente 1,6 kg, ele tem o principal fator dele ser um economizador de energia, pois somente para que estejamos vivos, ele consome 20% das nossas energias. Então, ele tem uma eficiência biológica para garantir o quê? A sobrevivência. Então, tudo que é diferente de um padrão, ele vai querer bloquear primeiro. Então, aprendizagem de padrões, previsibilidade como ferramenta de segurança. Por isso que quando você agora faz a tua única coisa, entende? Focado em uma única coisa, ele é científico, porque você agora está buscando aprimorar, buscando ter a perícia em cima de uma única coisa. Só que nós precisamos entender em uma visão macro. E nessa visão macro, o cérebro gera desafios, porque você está colocando ele em grande consumo de energia, porque você está pedindo para ele entender outras habilidades. Imagina você que é de exatas. Agora você sai de exatas e você está indo para humanas. Totalmente diferentes. Você sai de humanas e está indo para totalmente para exatas. No primeiro momento, o teu cérebro quer te bloquear, porque ele está preparado para a sobrevivência e você está gastando energia. Está fazendo sentido o que eu estou colocando? Então, evitação de risco. A cautela como vantagem adaptativa milenar. Existe uma cautela, ele quer essa cautela, ele quer te manter, entende, adaptado com isso. Então, o cérebro, ele está aqui com uma ênfase em uma máquina de economia de energia. Esse é o teu cérebro. E o consumo energético, então, representa 2% do peso, mas consome 20% de energia do teu organismo, que é exatamente aquilo que eu já estava falando. Então, você tem agora um cérebro que pesa aproximadamente 1,6 kg, ok? Aproximadamente 2% do peso que você tem, e automaticamente ele está consumindo 20% de energia. Então, a eficiência biológica, o cérebro automatiza comportamentos para poupar recursos vitais, ou seja, tudo que ele puder te deixar num padrão, ele vai te deixar. Por isso que quando você sai fora de um padrão que é para a prosperidade, quando é para você agora começar a ter novos comportamentos, novas atitudes, primeiro de tudo ele vai querer te bloquear. Primeiro de tudo ele aciona uma âncora em suas pernas, uma bola de ferro em suas pernas para te segurar, porque você está expondo ele a gastos maiores de energia e ele tem, no primeiro momento, sobrevivência, entende? E não avanço. Por mais que tenha todas as sinapses, as redes neurais, 86 bilhões de neurônios em nosso corpo, cérebro, entende? Organismo, intestino, amígdalas, hipocampo, tudo, você precisa entender que ele foi feito para isso primeiro. Então, ele quer automatizar comportamentos. Então, na automatização é transformar tarefas repetitivas em hábitos. Não é preguiça, é sobrevivência. Tudo que o cérebro puder te recolocar dentro dessa área, ele vai te colocar, porque ele é uma máquina de economia de energia. Então, no sistema um, a preferência por respostas rápidas e automáticas para evitar o quê? O esgotamento. Então, quando você entende isso, você começa a analisar, olha, por que eu faço o que eu faço? Então, entenda agora o que é o sistema um e o sistema 2, né? Baseado aqui em pesquisas da internet, em pesquisas de universidades aqui também, tá? Sistema um versus sistema 2, a dualidade da mente. O sistema um, então, rápido, instintivo e emocional, opera com baixo custo energético e respostas imediatas. Está falando exatamente sobre o quê? O seu hemisfério direito do seu cérebro. No sistema 2, que é o seu hemisfério esquerdo, está colocando aqui, ele já é mais lento, analítico, lógico, matemático, exige esforço consciente e alto consumo de energia. Então, qual é o desafio do líder aqui? Empreender exige o uso constante do sistema 2 para planejar e decidir. Então, você tem um consumo no seu córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, gigante.
em cima disso, em cima dessas tomadas de decisões. E isso vai gerar o quê? Exaustão mental. O cansaço ao final do dia é o preço biológico do esforço cognitivo intenso. Afinal, você não está colocando o teu cérebro em algo que já está gravado e que ele vai lá e faz ao natural com pouco gasto de energia. Mas não, você está expondo ele a ter maiores gastos de energia. Entende? Então, isso aqui é relevante. O cérebro evoluiu para evitar o quê? Riscos. Então, olha essa foto aqui, né? Como que o cérebro evoluiu para evitar riscos? Sobrevivência do cauteloso. Na savana, o medo de um predador inexistente era melhor do que a negligência de um real. Entende? Então, assim, ó, o medo de um predador inexistente, ou seja, é as tuas amígdalas, ok? Estão prontas ali. Olha, pode acontecer alguma coisa. E qual é a herança genética, então? Somos descendentes daqueles que fugiram, não dos que ficaram para conferir. Que interessante, né? A lei da sobrevivência. Então, o mecanismo de proteção. O cérebro prioriza o pior cenário para garantir a integridade física. Então, ele está te colocando naquele cenário assim, ó. Poxa, mas e se eu quebrar a empresa? E se eu abrir um negócio e não dar certo e eu for humilhado? E se eu abrir um negócio e eu não conseguir performar? Eu vou passar a emoção ou vou passar a consciência para as pessoas que eu sou burro. Entende? Então, olha o quanto isso é relevante, né? Porque o viés da negatividade, a tendência biológica de dar mais peso a ameaças do que a oportunidade, o que gera tantos gatilhos da TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. As pessoas se colocam nesse nível de ansiedade justamente por causa dessa área. Então, como que você agora precisa estar moderando tudo isso e, ao mesmo tempo, entendendo como agir? Riscos modernos versus reação ancestral. Medo do julgamento. O cérebro interpreta a rejeição social como uma ameaça à sobrevivência. O cérebro interpreta a rejeição social. Gente, as mesmas áreas que sente a dor, a percepção da dor, é a mesma área que entende a dor social de uma rejeição. Por isso que a rejeição dói como uma dor física, entende? Então, você começa a analisar que se a rejeição, o sentimento da rejeição dói, inclusive fisicamente, você imagina o quanto que o cérebro está te priorizando para você não passar algum gatilho de rejeição na sua vida. Está fazendo sentido? Então, o cérebro interpreta a rejeição social como uma ameaça à sobrevivência, porque dói fisicamente uma rejeição. E isso é comprovado. E os riscos financeiros, então? Perder dinheiro ativa os mesmos circuitos neurais do medo de predadores. Então, olha como é interessante. Você entende lá no processo ancestral o medo pela sobrevivência, de estar num ambiente em que você vai passar por uma situação e que vai se tornar desagradável. E você pode ter uma reação totalmente desproporcional. O sistema ancestral de proteção reage a ameaças sociais como se fossem físicas. Entende? Por quê? Porque o cérebro ele interpreta a dor que está acontecendo. Então, a sobrevivência em jogo. Porque o medo de fracassar paralisa a tomada de decisão estratégica. Porque o medo de fracassar é isso. O cérebro não foi formado para essa evolução. Por mais que nós temos, ele tem os seus primórdios, os seus princípios, todo na sua formação, lembra? Dos seus ancestrais, todos esses processos. Tudo que ele foi criado. Então, primeiro de tudo, o medo de fracassar vai paralisar. E por que ele paralisa? Por causa do medo da dor social, dor da rejeição, que é uma dor que, inclusive, fisicamente você sente. Porque na mesma região de dores, entende? Física, é a mesma região que acusa a dor da rejeição social. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco mais, né? E as pesquisas, então?
no córtex pré-frontal e incerteza. O córtex pré-frontal lateral tem um papel fundamental no processamento da incerteza e ambiguidade, dois tipos de pensamento e a incerteza. Automaticamente, ele tem uma tolerância ao risco. Alterações nessa região modificam como tomamos decisão sobre pressão. Então, é sobre pressão que você pode tomar uma decisão errada. E a zona de conforto, então? Explica por que alguns evitam o novo, enquanto outros prosperam no incerto. Entende? Então, quando você tem uma mentalidade empresarial, né, que é, olha, quando você entende, né, uma das percepções assim, que fez uma virada de jogo assim e de mentalidade na minha vida foi entender o seguinte: eu não tenho segurança como um empreendedor, entende? Eu vou passar risco no CLT ou vou passar risco, por exemplo, como empreendendo, tendo estômago, né, para um momento mais baixo, um momento mais alto, viver sobre essa pressão, mas estar evoluindo e poder alcançar coisas que talvez como CLT eu não estaria alcançando. Então, existe uma base científica de tudo que eu estou explicando aqui, uma colaboração entre a Broad University, né, e a Nova York University. Então, a Universidade de Nova York é a Universidade de Brown. Então, quando a gente consegue entender isso, a zona de conforto, olha só, explica porque alguns evitam o novo, enquanto outros prosperam no incerto. Porque o cérebro foi feito para te paralisar nessa situação, por causa do novo. Então, o cérebro, ele gosta de quê? Previsibilidade. Previsibilidade. Então, o sistema de previsão. O cérebro utiliza o passado para antecipar o futuro e reduzir o esforço. Então, ele mapeou o teu passado, mapeou a situação que você está fazendo e rapidamente ele já está antecipando o futuro para te reduzir esforço ou te expor a uma situação como aquela. Por isso que ele te trava, te segura, por exemplo, no TEPT, no transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Porque ele quer que você fique lá para você não se expor novamente. Sendo que muito do que você vai agora reconsolidar a memória está na exposição graduativa e acompanhada em cima daquilo que você interpretou como um trauma ou que você de fato viveu como um trauma de uma crença mal adaptativa sobre a sua vida. Então, o conforto no conhecido, preferências biológicas por rotinas, hábitos e ambientes familiares. Ou seja, por que você faz o que você faz? Por que você faz as mesmas coisas? Porque te gera segurança e te traz um processo evitativo de gasto de energia. Por que você come as mesmas coisas e você não inventa coisas diferentes? Porque o teu cérebro ser criativo, entende? Te dificulta. Porque o princípio da energia livre, a busca constante por reduzir a incerteza e o erro de previsão. O cérebro está buscando isso. Ele está buscando uma estabilidade neural. Ambientes previsíveis permite que o cérebro opera com baixo custo cognitivo. Por isso que quando você vai, por exemplo, para dar uma palestra, você, quando não está acostumado com isso, e até mesmo acostumado, você vai sentir aquele frio na barriga, porque você está no meio de um monte de pessoas, e o teu cérebro, primeiro de tudo, ele quer te bloquear por uma dor social, que é uma rejeição, entende? Então ele quer te botar gatilhos para que você se acalme. Então, por isso que entra as técnicas de mindfulness, de respiração. Por isso que existe um momento em que você agora começa a trabalhar com o teu cérebro para desancorar ele, né, entende? Para que você agora comece a estar falando com ele sobre o que você vai estar passando, entende? E você agora começar a trazer uma previsibilidade. Por isso que a racionalidade, olha, ok, eu vou mais uma vez para uma palestra, mas quantas vezes eu já palestrei? Ah, palestrei mais de 100 vezes. E quantas vezes eu fui rejeitado? Nenhuma. Então, tu começa a ter racionalidade desancorando daquele possível tomate virtual que você vai tomar, ou daquele tomate presencial que você imagina e que teu cérebro já te botou lá na frente para poder evitar que você faça algum esforço ou passe por algum TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, que talvez na infância você foi humilhado e você passou a segurar o cartaz na frente do seu rosto. Então, o processo de empreender está baseado em sim.
você tem a possibilidade de estar quebrando, você tem a possibilidade de estar avançando, de se tornar multimilionário, de se tornar rico, de se tornar bem-sucedido, ou até mesmo de ter uma previsão e ter uma qualidade de vida. Entende? Então, existe um conflito biológico aqui. Empreender exige conviver com mudanças constantes, o oposto do que o cérebro busca. Por isso que o cérebro ele quer que você vá lá e passe num concurso público e fique num concurso público. Entende? Por isso que ele tem uma carga cognitiva. Lidar com hipóteses, erros e adaptação consomem recursos neurais massivos. Por isso que quando você agora, por exemplo, vai trocar de carro, vai comprar um outro carro, entende? Você tem a dopamina, mas você tem aquela resistência, aquele medo, tudo. Por quê? Porque você está preso no antigo e não no novo. Você está preso na sobrevivência, você está preso no processo ancestral, entende? Então, a incerteza diária, a necessidade de tomar decisões incompletas desafia os modelos internos de previsão. Então, por quê? Porque você agora está passando por essa situação, são incompletas, desafios. E você tem um treinamento neural, então. O sucesso exige um cérebro treinado para permanecer funcional no caos. Então, quanto mais você expõe o seu cérebro à situação, você começa a ter entendimento que aquilo se transforma normal. Então, nós podemos ter um processo sabotador, expondo o nosso cérebro, entende, a situações adversas, mas você imagina, por exemplo, alguém que foi para uma guerra e volta e tem, inclusive, o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, onde essas pessoas ficam ouvindo tiro o tempo inteiro, entende? E onde elas estão hipervigilantes, onde elas têm uma resposta de hipervigilância muito rápida, né? Então, pesquisas, né, incerteza e lá na Yale University, né? Ativação neural. Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. A incerteza não é apenas desconforto, é o gatilho biológico para a aprendizagem profunda. Entende? Então, o seu córtex pré-frontal, quando o ambiente é previsível, a atividade de aprendizagem diminui. Então, você está se expondo a um ambiente novo, a uma situação, mas se for previsível, ok. Se não for previsível, é tudo novo. Vai te gerar inúmeros gatilhos no teu corpo. Então, o cérebro aumenta a sua capacidade de aprender quando confrontado com o novo. Ou seja, quando você tem desafios aos novos. Mas no primeiro momento ele quer sobrevivência. Então, cuidado você como líder quando você está acionando gatilhos de outras pessoas para que essa pessoa saia do modo de sobrevivência. Isso tem que ser graduativamente, entende? Então, a lição de elite: crescimento e desconforto caminham juntos. A evolução exige conviver com o incerto. A evolução exige treinar o teu cérebro para o incerto, porque ele não foi feito para isso. Então, olha como isso aqui é importante. O sucesso é uma competência treinável. Então, a neuroplasticidade, a capacidade extraordinária do cérebro de reorganizar conexões neurais, ou seja, você tem teias, redes neurais que já estão consolidadas com memórias e já te protegendo do dia a dia da tua vida. Entende? Então, para você ter uma evolução e ter uma plasticidade neural, você precisa treinar o seu cérebro. Então, a evolução consciente. Podemos treinar o cérebro para habilidades que a evolução não previu. Como que é a prática deliberada, então? O esforço focado molda a arquitetura cerebral para a alta performance. Ou seja, você precisa de esforço, repetição, treinável para essa prática deliberada. E é além da genética. O sucesso não é um dom, mas uma construção biológica contínua. Ou seja, o seu DNA você não muda, entende? Mas a sua gene sim. Então, a sua gene, lembra? Eu sempre faço uma analogia. O DNA, uma biblioteca gigantesca com a sua estrutura, com a sua arquitetura, tudo. Você não tem como mudar. Mas o livro que você está vendo agora, te colocando na sobrevivência, no estilo ancestral, esse você consegue largar ali e pegar um outro, entende? Para um que vai estar agora se expondo gradativamente ao fracasso e às mudanças. Então, qual é as competências, então, chave para o líder? Primeiro de tudo, o controle inibitório.
A capacidade de frear impulsos automáticos em favor de metas de longo prazo. Então, esse controle ele é fundamental, né? Muito utilizado com o GABA, por exemplo. Então, o GABA, neurotransmissor ativado pela proteína e que te traz o quê? Um processo inibitório. Inibitório, ok? Então, é a capacidade de frear esses impulsos automáticos em favor de metas de longo prazo. E a regulação emocional, então, manter a funcionalidade cognitiva mesmo sob alta pressão. Então, sobre alta pressão, eu preciso ter regulação emocional, eu preciso ter alimentação correta, eu preciso ter exercício correto, eu preciso ter respiração correta, eu preciso fazer o processo de psicoterapia, e se for o caso, utilizar remédio na fenda sináptica, eu preciso utilizar o processo de neuropsicofarmacologia, entende? Mas eu preciso ter regulação, eu preciso ter exposição graduativa ao novo, entende? Eu preciso ir para outros ambientes, eu preciso ter o meu social, eu preciso ter a minha vida conjugal, entende? Então, todo esse processo aqui faz sentido, até porque você tem uma flexibilidade cognitiva, né? Ou não. Então, olha só, adaptar estratégias rapidamente diante de mudanças de cenário. Isso é uma flexibilidade cognitiva, mas lembra, o teu cérebro não quer isso. Primeiro, ele quer rigidez cognitiva. Então você precisa ser intencional com o seu cérebro para expor ele e colocar ele a teu favor. Por quê? Olha a tolerância à incerteza. Permanecer produtivo e decidido em ambientes ambíguos. Entende? De ambiguidade. Então você precisa permanecer produtivo no meio, entende? A esse processo de incerteza. Então agora eu quero colocar aqui pesquisas, né? Pesquisas na Yale School, né? E também na medicina. O córtex pré-frontal e o estresse, o CEO biológico. O córtex pré-frontal é essencial para planejamento, autocontrole e tomada de decisão. O impacto sobre o estresse. Sobre o estresse elevado, essa região perde eficiência temporariamente, ou seja, o sequestro do seu córtex, da sua racionalidade. Os circuitos automáticos e emocionais passam a dominar o comportamento na crise. Por quê? Porque você está sequestrado. E como você vai trazer a autorregulação? É a capacidade de manter o córtex pré-frontal funcional, é o diferencial da liderança de elite. Ou seja, você precisa agora reajustar a rota. No meio da pressão, você precisa reajustar a rota. E como você pode fazer isso? Nesse processo integrativo que eu coloquei, de desancoragem, de você agora estar fazendo processo de respiração, de busca de crescimento em relação a tudo isso. E a conclusão que eu quero trazer aqui para você é uma ênfase muito importante. O cérebro não está contra você. O aliado ancestral. O cérebro apenas executa a função para a qual evoluiu, proteger a sua vida. Lembra desde os primórdios, dentro de todo aquele processo? E o descompasso evolutivo. O mundo mudou mais rápido do que nossa biologia. Riscos modernos não são ameaça física. E agora, a consciência biológica. Compreender seus instintos é o primeiro passo para não ser escravo deles. Olha, eu tenho um instinto. Eu tenho um instinto, por exemplo, de treinar na academia. Mas eu posso ter um instinto de não treinar, de ir direto para o sofá e pegar um controle e me sabotar ali. O que o meu cérebro quer? Que eu faça isso. Porque ele é um economizador de energia. Ele não quer, de fato, que você mude. Ele não quer que você mude o valor da meta. Ele não quer que você faça algo diferente. Ele não quer que você se exponha, por exemplo, a fazer uma pós-graduação, a um mestrado, a um doutorado. Ele não quer que você se exponha a abrir o seu próprio negócio, a passar pelo medo da rejeição, uma dor social. Entende? Então, a liderança de elite, o líder neuroconsciente, tá? Usa a biologia a seu favor, em vez de lutar contra ela. Não fica lutando contra ela, mas usa a seu favor. Entendo. Olha, como eu me entendo, eu sei que eu preciso agora me expor gradativamente a um novo ambiente para poder estar fazendo o quê? Sinapse. Sinapse química, treinando meu cérebro para que ele tenha aquilo como hábito e como uma mudança de comportamento. Entende? Para que eu treino. Por isso que se fala muito assim, ó, para o empresário é muito difícil que ele saia de 0 a 10.
Mas depois de 0 a 10 é muito mais fácil que ele faça de 10 a 50, entende? Do que o que ele passou de dificuldade para sair de 0 a 10, porque são muitas crianças mal adaptativas e um cérebro te segurando para te performar para que você não avance. Então, por isso que é importante você entender em qual área que está te travando. O cérebro não foi feito para isso, entende? Mas o cérebro é treinável. E a conclusão: sucesso é uma competência construída. E a prática deliberada: o sucesso não é um acidente, mas o resultado de esforço focado, consciente. Aprendizagem contínua. A evolução exige a atualização constante dos modelos mentais. Ou seja, se você está parando, você está se adaptando ao modo de sobrevivência. E a autorregulação é a capacidade de governar a própria biologia diante da incerteza, pois você vai passar pela incerteza. E a maestria, o cérebro extraordinário é esculpido pela persistência e pelo propósito. Por isso que quando você encontra realmente o propósito e entende por que você faz o que você faz, você entra em outro patamar, porque você coloca o seu cérebro a seu favor. E nós temos aqui áreas de referências científicas de tudo que eu falei aqui, tá? Como, por exemplo, de Daniel Kahneman, Joseph Lidux, e então tem outras aqui, Antônio Damasio, né, que é um dos principais aqui e tudo, e você pode estar buscando todas essas referências científicas daquilo que eu estou trazendo. Ou seja, qual é o processo, então, que você vai estar analisando dessa mensagem final? O conhecimento é o início. Compreender sua biologia é o primeiro passo para a liberdade. A prática é o caminho. A transformação real ocorre na aplicação diária e consciente. O futuro é neuroconsciente. Lidere com a biologia a seu favor, não contra você. E qual a evolução, então, infinita? Seu cérebro extraordinário é uma construção contínua. Não permita se escravizar pelo seu próprio sabotador, que é o seu cérebro. Que ele é uma ferramenta extraordinária, maravilhosa, mas você tem aqui dali, ó, olha lá, ó, tá? Aqui dali é um neurônio, tá? E você tem a possibilidade desses 86 bilhões de neurônios que nós temos aqui no nosso corpo e cérebro, de você estar fazendo novas conexões, novas redes neurais e você poder estar aprimorando e desenvolvendo cada vez mais novas habilidades e você continuar avançando, porque você expõe o seu cérebro a estar agora criando novos hábitos e esses novos hábitos não te gerar desafios nem disparo de neuroquímica, entende? Assim como um cortisol e também a adrenalina cada vez que você vai fazer uma nova atividade. Portanto, entenda a biologia do seu cérebro, a biologia do seu corpo e coloque o mesmo a seu favor, ok? Eu te deixo aqui um forte abraço e te digo, nos vemos nas próximas aulas.